caso ganhou os noticiários do Chile e levou centenas de pessoas a protestarem nas ruas em 2019, quando Antônia Barra, uma jovem de 21 anos, foi abusada sexualmente por Martim Padrenas, de 28 anos. Mas o que esse caso ele tem de tão diferente? E por que ele é considerado um marco na história deles? A Antônia, ela não aguentou os insultos e as ameaças, então ela acabou se suicidando um pouco mais depois do mês do abuso. Eu sou a Ali do canal Inafiançável e eu trago casos de crimes reais toda semana. Preparados? Então, vamos pro caso. A Antônia era estudante de engenharia comercial na cidade de Temuco, no Chile, onde ela morava com seus pais e alguns irmãos. E ela era conhecida pelo seu ciclo de amigos e familiares, por ser muito querida, por ser alegre, mas ela também era um pouquinho tímida. Ela queria muito terminar sua faculdade e depois viajar até os Estados Unidos para dar continuidade aos seus estudos lá. E quando ela tinha uns 19 anos, ela começou um relacionamento com Rodrigo Canário. Ele tinha 21 anos de idade e o relacionamento deles durou quase 2 anos. Depois do término, os dois eles mantiveram contato. Eles se encontravam de vez em quando, mas o fim do namoro deles não foi muito tranquilo. E então os dois eles conversavam, se bloqueavam, eles ficavam, depois eles brigavam e assim eles iam levando. E 2 meses depois do término, no dia 17 de setembro de 2019, a Antônia ela foi em uma festa com um casal de amigos lá na cidade de Pucón, que fica também no Chile, que fica uns 100 km de distância de Temuco. E ela ia ficar na cabana da família da Consuelo, que era a amiga que ela foi junto pra lá, com ela e com o namorado da Consuelo. E de lá, eles iam pra uma festa. Lá mesmo, eles acabaram bebendo um monte. E em uma entrevista que eu vi que a Consuelo falou que cada um tomou o que fosse equivalente a uma garrafa de champanhe. E depois eles foram pra festa. E lá tinha mais bebida. Lá eles acabaram encontrando alguns amigos, eles tomaram uns drinks, eles curtiram bastante e a Consuelo e o namorado, eles foram embora. E a Antônia, ela quis ficar lá. Então ela acabou ficando na companhia de um amigo desse casal. E eles conversavam até que a Antônia sumiu. E quando ela desapareceu, ela estava conversando com o Martim Pradenas, aquele lá do início do vídeo. Eles acabaram saindo de lá e eles iam embora com os amigos em um carro. Mas parece que esse carro, ele estava lotado. Então eles foram embora a pé juntos. O que eles conversaram, o que eles combinaram ali, ninguém nunca vai saber. Nas imagens que rolam pela internet, dá pra ver que os dois estavam juntos, trocando carinho, e também dá pra ver a Antônia trançando as pernas. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, é como se ela estivesse cambaleando. E ele acabava levando ela pelo braço, ele puxava ela em alguns momentos. Também é possível ver que ela não queria ficar muito próxima dele. Até que eles acabaram indo pra um canto assim de uma casa, uma loja que tinha lá. E eu não sei exatamente o que acontece ali. Isso só foi mostrado para algumas pessoas que estavam presentes em uma audiência que teve depois. Parece que foram 14 minutos de vídeo, foram feita a filmagem de um comércio que tinha por ali, que acabaram reconstruindo os passos deles naquele dia. Era de manhã cedo já, umas 6, 7 da manhã, e ali parece que teve, eu não posso falar aqui expressamente, mas teve uma coisinha mais íntima entre eles ali. E quem acabou assistindo a filmagem completa disse que era visível que a Antônia, ela não estava muito confortável com aquilo, com aquele ato que ela não queria. E isso só parou quando o portão do lugar ele se abriu. E depois disso, o Martim acabou levando ela em uma cabana que ele estava hospedado, que era de um amigo. E chegando lá, a Antônia estava completamente alcoolizada. Tinham 5 homens lá, parece, e uma mulher que ela se chama Bárbara. E ela disse que tinha algumas pessoas que estavam por lá dormindo, que tinha outras que estavam ouvindo música na cozinha da casa, mas que ela acabou acordando com o barulho que eles fizeram quando eles entraram. E ela não conhecia nenhum dos dois. E ela viu que quando eles chegaram, parece que eles foram pro banheiro e depois eles foram pro quarto. Ela fala que ela não conseguia ouvir o que os dois conversavam. E quando a Antônia ela acorda, segundo os áudios dela que foram enviados para esse casal de amigos que foram com ela para Pucón, ela vê o Martim sem roupa em cima dela. E ela manda ele sair. Ela se veste, ela manda mensagem, incluindo mensagem de áudio, para esses dois amigos irem buscar ela. E esses áudios, eles são quase inaudíveis. E depois eu vou voltar lá na frente com uma informação que vai complementar o que eu vou falar para vocês agora. O pai da Antônia, ele disse que possivelmente ela estaria drogada na noite anterior, porque ela se enrolava muito para falar. E também o que justificaria a forma como ela caminhava naquelas filmagens que eu falei para vocês antes. Só que ela não era usuária de drogas. E o Martim, ele era um
de um desgraçado. E nos áudios enviados, ela também chorava, ela estava completamente desesperada. Ela acabou mandando a localização para Consuelo e quando ela chegou, ela pegou ela e a Antônia, ela chorava muito. E ela dizia que tinha sido estuprada e que ela não se lembrava de como ela tinha chegado até lá naquela casa. Ela contava que ela tinha acordado com ele em cima dela. E ela disse para esse casal lá de amigos que ela queria tomar um banho porque ela se sentia muito suja e que ela não queria mais falar sobre isso. Então eles acabaram respeitando a vontade dela, eles não tocaram mais nesse assunto. E depois disso a vida seguiu. A Antônia, ela tentou viver a vida dela como era antes desse fato, que acabou mudando tudo. Ela ia para a faculdade, ela saía com seus amigos, mas internamente ela não estava bem. Na sexta-feira, dia 11 de outubro, quase um mês depois do estupro, ela foi em uma festa com uma amiga. E nas fontes de pesquisa eu vi que falava em after. E eu não sei exatamente o que isso quer dizer no Chile, se tem o mesmo sentido que tem aqui no Brasil. E lá ela trocava mensagens com seu ex-namorado Rodrigo Canário. Parece que depois desse after, ela foi para casa dela com 2 amigos e lá ela acabou contando que ela tinha sido abusada. E no sábado, dia 12, ela contou pro ex dela que ela tinha sofrido violência sexual. Ela contou como foi, ela contou quem era o agressor e essa pessoa, o ex, que na minha visão ela também é responsável pelo que aconteceu com ela depois, acabou gravando pelo computador a ligação deles. E essa gravação, ela foi enviada para uma amiga dele, a Carla Pinedo. E segundo os dois, eles não estavam acreditando na Antônia porque ela não tinha denunciado o Martim. E juntos, eles iam ouvir a gravação para analisar se ela estava falando a verdade. E essa Carla, ela era amiga só do Rodrigo, o ex dela, e não da Antônia. E ela também era amiga desse Martim, o abusador. Tu imagina, deve ser muito difícil contar para as autoridades, para a polícia, para a família, quando você é vítima de algum abuso sexual. E ainda ter que provar, justificar para amigos, conhecidos, enfim, isso deve ter sido muito doloroso para ela. Nesse momento, você só quer acolhimento. Tu não quer questionamentos ou dúvidas, e ela não teve isso do Rodrigo, que era o ex dela. E nem dessa amiga dele que, por favor, né, gravar uma conversa dos dois pra enviar pra outra pessoa e depois discutirem se é verdade. Ah, para, né? E isso não foi o pior que aconteceu. O Rodrigo, ele fala que ele não sabe como essa mensagem acabou rodando o Temuco, que inclusive ela foi encaminhada pro Martim. Ele acabou ligando para ela, para Antônio Martim, nesse dia 12. E a primeira chamada, ela durou 58 segundos. Depois, ela acabou ligando para ele e a duração durou 17 minutos. O pai de Antônio, o Alejandro Barra, ele disse em uma entrevista que essa ligação, o Martim, ele tinha ameaçado sua filha, que ele tinha dito que colocaria fotos e vídeos dela nua na internet e que era para ela parar de falar o nome dele, que ele tinha dinheiro e que ela estava bêbada, então que ninguém ia acreditar nela, o que ela tinha acontecido, o que tinha passado. E nesse mesmo dia, o Rodrigo Canário e a Antônia, eles brigaram. Ele acabou maltratando ela, ele desprezou, ele disse que tinha nojo dela, que ela era suja, que ela era muito fácil e ele até chegou a usar a palavra que ela era repugnante. Ele falou muita bobagem pra ela, falou muita merda. Então ela queria que ele fosse na casa dela para que eles conversassem. E ele disse que ele não ia ir. Depois parece que ele foi e eles acabaram discutindo. Ela foi atrás dele com o carro dela, eles acabaram discutindo de novo e então ela acabou indo para casa. E ele também queria contar pro pai dela e ela não quis. Ela tinha medo que os pais acabassem fazendo alguma coisa e por medo ou por vergonha, ela não deixou que ele contasse. Ela já tinha sido violentada, ela se sentiu usada. Ela não contou para os pais dela por esses motivos que eu acabei de falar para vocês, mas eu também acredito que ela se sentia muito pressionada. Ela se sentia obrigada a contar uma coisa para os outros que ela não estava disposta a dividir, que ela não queria falar. E em vários vídeos que circulam na internet, e o link das postagens que eu assisti vão estar aqui embaixo na descrição, tá? Era possível ver como ela tinha um bom relacionamento com a família dela, com os amigos, com o ciclo social dela. Ela era divertida, ela era companheira e pressionavam ela a contar algo que ela não sabia como lidar internamente. No domingo, dia 13 de outubro, ela acabou mandando uma mensagem para o Rodrigo se despedindo. Ele acabou mandando outra para ela, para que ela não fizesse nada, mas logo depois disso ela se suicidou. Foi lá na sua casa. E ela foi encontrada por uma irmã dela. E meia hora depois disso, ele foi avisado que ela tinha tirado sua própria vida. E esse caso, ele logo se espalhou na mídia. Temuco é uma cidade de um pouco mais de 200 mil habitantes, pelo que eu vi, e o suicídio dela foi um assunto muito discutido porque ela não sofreu de depressão.
E ela também não tinha sido, pelo menos, diagnosticada com nenhuma outra síndrome. Ela era uma jovem linda, ela era muito querida pelos amigos e na faculdade também. E até então, ela nunca tinha dado indícios que ela pudesse fazer qualquer coisa contra a vida dela. A família ficou sem entender o que tinha acontecido ou o que poderia ter motivado ela a fazer isso. Eles estavam, assim, completamente desolados. E como eles não tinham respostas, o pai de Antônio, o Alejandro, ele acabou pegando o celular dela e ele começou a procurar qualquer coisa que ajudasse eles a entender o que tinha acontecido. E muita coisa tinha sido apagada de lá, mas ele acabou encontrando as conversas, os áudios, e 2 dias depois ele jogou tudo o que tinha descoberto na mídia. E depois disso ele acabou representando contra o Martim, e de um lado se tinha esses áudios da Antônia, as filmagens que eu falei pra vocês antes, de quando os dois saíram da festa, mas não se tinham filmagens do abuso da cabana em si, sabe? Lá onde a Consuelo acabou indo buscar ela. Não se tinham testemunhas, não tinha exame do corpo de delito que pudesse identificar o material genético dele no corpo dela. Não tinha também a denúncia dela, o testemunho, sabe? Porque infelizmente, por medo ou vergonha, ela teve uma decisão que mudou drasticamente a vida dela e de todas as pessoas envolvidas. E eu falo mais da família dela mesmo, sabe? Mas tu também pode parar para pensar que o agressor, ele atua em lugares escondidos. Embora tenha tido toda aquela primeira agressão sexual que foi considerada assim mais tarde, aquilo lá entre os dois, o abusador, ele não quer ser visto ou notado. E isso gerou uma onda de revolta e protestos gigantescos no Chile, principalmente pelas mulheres de um grupo feminista de lá. E é muito importante dizer aqui também que sim, diversos homens também participaram desses protestos. Foi uma comoção geral. As pessoas, elas estavam revoltadas com o que tinha acontecido. E a explosão foi quando outras 5 jovens denunciaram ele pelo mesmo crime. Mas não foi só isso que aconteceu. No dia 17 de julho de 2020, o Martim, ele postou um vídeo no Facebook declarando sua inocência, dizendo que o que aconteceu entre eles aquele dia tinha sido consensual, se eximindo de qualquer responsabilidade com o que aconteceu com a Antônia. E a bomba explodiu mesmo no dia 27 de julho de 2020. 21 de julho de 2020, quando teve uma audiência onde o juiz tinha que decidir o que aconteceria com o Martim. E segundo ele, nas filmagens, ele só viu um casal andando e ele disse que o Martim tinha bons antecedentes. Aí tu pode parar pra se perguntar, né? E o histórico de 5 abusos anteriores ao da Antônia seria o quê? E 2 desses, inclusive, já estavam prescritos, porque o prazo de lá parece que é 5 anos para esse crime, e além de tudo isso, ainda segundo o juiz, faltavam provas do abuso. Isso foi o estopim, porque além de dizer isso, foi decretada a prisão domiciliar dele e não a preventiva. E prestem atenção nisso, o pós-crime, ele fala muito mais do crime em si do que antes. Então, o que acabou acontecendo ali? Foi determinado que o Martim, ele entregasse o seu celular que ele usava na época do até então suposto abuso sexual contra a Antônia. E ele entregou o aparelho. Porque se tu não tem nada a esconder, você faz o que a polícia pede, né? Mas não foi o celular dele que ele usava na época. Era mais ou menos como se fosse um seminovo, para não dizer outra coisa. Acontece que, segundo a investigação, a mãe do princeso acabou quebrando o celular porque estava com raiva do que estariam inventando contra o filho dela, e então ela acabou jogando ele no chão e o Martim tinha ficado muito bravo com ela. Isso parece que teria sido 2 dias depois do suicídio da Antônia. Mas o computador dele não foi quebrado. Foram resgatados mais de 15 mil arquivos e quase todos eles, assim, quase todos mesmo, eram de genitálias femininas. Também tinham fotos do órgão sexual dele, tinham vídeos de mulheres inconscientes, tinha muita pornografia, tinha muita droga, muita coisa pesada mesmo, sabe? Tinha comprimido, tinha seringa, tinha maços de cigarro, tinha pó. Também apareceu algumas fotos dele todo arranhado. E isso seria de um dia depois de um abuso sexual que seria sido contra outra jovem. E eu já falo a idade delas pra vocês, tá? E também se descobriu ali que ele e os amigos usavam uma rede social aí que parece que dá para encaminhar mensagens e apagar elas sem deixar nenhum vestígio. E eu nem sabia que isso aí existia, para falar para vocês a verdade. Por isso que ganha força aquela teoria que a Antônia, ela teria sido drogada por ele no dia da festa, que eu falei para vocês antes, e não se esqueçam também que ela disse em alguns áudios que foram enviados que ela não lembrava como ela tinha ido parar na casa com o Martim, que ela não sabia como isso tinha acontecido. E no meio desse turbilhão todo, acabaram surgindo pessoas que conviveram com o Martim desde que ele era muito novo.
uma tia e uma antiga professora. E foi dito nesses depoimentos que quando ele tinha uns 3, 4 anos de idade, ele ficava assim esfregando a genital dele, inclusive em bichinhos de pelúcia. E quando ele já era adolescente, lá pelos seus 13, 14 anos, quando passava algumas meninas bonitas, ele fazia a mesma coisa, mas dessa vez sem os bichinhos. E isso parece que tinha sido contado para a mãe dele, e ela disse que o pai do Martim achava isso normal porque ele já tinha idade para isso. Um estuprador, ele não surge do nada. Desde criança, ele acaba apresentando comportamentos que são diferentes, pelo menos da maioria das pessoas. Não tem como ser normal ele fazer isso assim em público. E eu também penso que esse pai tem na cabeça para achar que isso é normal, sabe? Os pais, eles não são culpados pelas ações dos filhos, mas por negligência, por falta de pulso firme, sabe? Isso sim, eu acredito que é crucial para o desenvolvimento de um ser humano, de pelo menos ele saber o que é certo e o que é errado. A defesa do Martim, ele também apresentou alguns prints de alguns comentários da Antônia no Instagram dele, parece que é de 2015, 2017, que indicaria que os dois já se conheciam antes. Mas eu assisti uma entrevista do pai dela, do Alejandro, e ele disse que eles eram amigos assim de Instagram, que eles não tinham uma relação de amizade pessoal, amizade real, né, só virtual. E o Martim, ele também se negou a fazer a perícia judicial para que ela testasse a sanidade mental dele. Enfim, iam acabar fazendo uma análise para traçar o perfil psicológico dele. Então a psiquiátrica do tribunal, ela acabou fazendo uma com base nas provas que foram juntadas no processo, e ela acabou descrevendo ele com dificuldade de controlar alguns impulsos, que ele justificava a violência contra as mulheres, e aqui eu penso que foi por todo aquele material que eles acabaram recuperando do computador dele, que ele tinha indícios também de psicopatia, de egocentrismo, e que ele tinha pouca empatia pelas pessoas. E então, depois da decisão desse juiz de decretar a prisão domiciliar dele, a pressão de lá, ela foi tão grande que ela foi convertida em preventiva, ou seja, cadeia para ele. No dia 26 de agosto de 2022, ele foi condenado por 7 crimes sexuais, entre alguns estupros e abusos. E tinha vítima de 13, 16, e eu fiz até uma colinha aqui, de 19, 20 e 21 anos. Só que esse julgamento, ele foi anulado, porque o juiz de lá, ele fazia postagem do caso nas redes sociais. E isso fere o princípio da imparcialidade. E ele também era amigo íntimo do ex-sogro do Martim. E de fato, ele não teve um julgamento justo. Então, por unanimidade, o que equivale ao Supremo Tribunal Federal de lá, acabou anulando o julgamento dele por essas razões, porque violou a Constituição Federal deles e o devido processo legal, que é a obrigatoriedade de que toda pessoa acusada, ela tenha um julgamento justo e imparcial, com pleno direito à defesa, mesmo que seja uma pessoa, digamos assim, que não fez coisas muito boas. E antes que eu esqueça, o advogado dele no primeiro julgamento conseguiu dizer que o Martim, ele era um homem bonito e que mulher que não ia querer ficar com ele. Eu vou deixar que vocês comentem aqui embaixo sobre isso, tá? E o segundo julgamento do caso foi agora, no final de julho de 2023, onde a promotoria acabou pedindo 40 anos para ele e ele foi condenado a 17 anos de prisão, que seria a segunda condenação dele nesse caso. E nesse meio tempo também foi criada a Lei Antônia. E essa lei também fala sobre a violência de gênero, mas assim como aqui no Brasil, as coisas, elas andam bem devagar. Elas são muito burocráticas e, infelizmente, não basta ter uma lei que as pessoas respeitem, pronto. Se fosse assim, né, a gente ia viver num lugar perfeito, sem crimes, mas a gente sabe que as coisas são muito diferentes disso. E aqui no Brasil, só a título de curiosidade, tá? Induzir, instigar ou auxiliar uma pessoa a se suicidar é crime, tá? Tá previsto no Código Penal. E eu vou deixar aqui na tela para vocês verem bem certinho o artigo, tá? E vocês sabem que esse crime, ele também é julgado pelo Tribunal do Júri, assim como é um homicídio. Eu já falei da competência do Tribunal do Júri para vocês em outros casos. E esse caso, ele é muito famoso lá justamente pela pressão da sociedade, pela violência que são sofridas principalmente pelas mulheres. Seja ela física, psicológica, sexual, econômica e doméstica. Eu acho que essa última é a mais presente, né? Infelizmente. O movimento feminista, ele luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. E na conscientização da importância da mudança de pensamento e comportamento que acaba influenciando na vida das mulheres. No Chile, as pessoas, elas saíram na rua para protestar por justiça, pela violência sexual de gênero que a Antônia ela acabou sofrendo. E elas cantavam, e eu achei muito bonito, quando elas diziam que a culpa não era minha, nem de onde eu estava e nem como eu me vestia.
que o estuprador, ele é tu. E isso é tão forte, ele diz tantas coisas, tem tantas histórias por trás disso, tem tantas vidas e tantas vidas interrompidas por trás dessas palavras. E as manifestações, elas não foram só no Chile não, tá? Teve em Barcelona, teve em Paris, diversos lugares do mundo acabavam adaptando esse hino, essa música no seu idioma, e as mulheres cantavam elas todas vendadas. As imagens, elas são muito fortes, são bem fortes mesmo, tá? E o link deles estão aqui embaixo na descrição. Em Buenos Aires se gritava também que o Estado opressor é um macho violador. E na tradução aqui, eu acredito que seria um homem abusador nesse sentido. E esse caso, ele também ensina muito sobre negligência, sobre medo, sobre vergonha. O suicídio da Antônia, ele foi resultado de muitos erros. Desde o seu abusador até a forma como a sociedade trata as pessoas que são vítimas. O ex-namorado dela, aquela amiga dele que enviou o áudio, a Carla, também contribuíram pela morte da Antônia. Tem muitos responsáveis e nem todos, de fato, foram responsabilizados pela justiça. E ó que eu procurei, tá? Eu procurei muito saber se esses dois eles tinham sido responsabilizados por alguma coisa e eu não achei essa informação. Tu acha muita coisa sobre o Martim, mas sobre os dois tu não acha. Eu particularmente acho que eles não foram porque realmente não se falou sobre isso em nenhum lugar. Nem em reportagens, nem em fóruns de discussões. Até em grupos de Facebook eu entrei para ver se achava alguma informação e nada, tá? E como a Lei Antônia, ela vai criminalizar a instigação ao suicídio, então eu acredito que esse tipo penal não existia antes lá. Se alguém souber, por favor, me fala aqui embaixo. Se alguém já morou lá, enfim, conhece, me deixa aqui embaixo nos comentários, que eu fiquei bem curiosa com esses dois, tá? Eu não conheço ninguém de lá que poderia me ajudar ou perguntar, enfim. Então deixem aqui embaixo se vocês têm alguma informação sobre isso, tá? E além dessas questões, assim, tão sensíveis, que acabam decorrendo do abuso sexual em si, a pessoa que sofre a violência, ela nunca mais será a mesma, psicologicamente. É uma dor que ela não vai passar. As coisas, elas não vão voltar ao normal. Precisa ser trabalhado muito isso com profissionais adequados para tentar desenvolver uma aceitação do que não vai ser mudado. Não vai ser reestabelecido um status anterior, dá para dizer assim, e tentar aprender a lidar com isso de uma forma que não vai te destruir todos os dias, dias após dia, é muito importante, tá? A culpa não foi sua, nem de como você estava e nem de como você se vestia. Lembrem disso, tá? Peçam ajuda, não fiquem sós. Tentem se colocar no lugar do outro, tá? E se possível, também conversem com pessoas, com alguém que já passou por isso. Existem vários grupos de apoio em redes sociais e até em redes de saúde, tá? De algumas universidades. E não deixe que isso sufoque vocês. Engolir isso dia após dia faz muito mal. E ao mesmo tempo, vem aquele outro contraponto. O que se aproxima muito com o caso da Antônia. Muitas vezes as pessoas, elas levam anos para conseguir falar sobre isso, para denunciar, e mesmo quando é mais recente, o que a gente vê também, que às vezes os casos, eles são arquivados por falta de provas. E a pessoa, ela se sente desprotegida, exposta. E o pior ainda é que a grande maioria desses abusos acaba acontecendo dentro de casa, onde você deveria ter um lugar de aconchego, de proteção e de cuidado. E aqui a gente também tá falando de um assunto que ele é muito delicado, que é muito sensível, que é o suicídio. Eu assisti alguns vídeos que falam sobre isso e eu indico o trabalho do Fernando Fernandes. Ele é psiquiatra e ele tem muito material dele aqui na internet e muito material de qualidade, tá? E ele fala de desesperança. O desespero. Quando a pessoa, ela não vê mais graça na vida, e o suicídio, e eu nem sabia disso, tá? Mas ele pode ser por diversos fatores, e não necessariamente só pela depressão. Existem outros transtornos, assim, que podem levar a pessoa a tomar aquela decisão tão cruel, que é tão impactante. E ele também fala que, às vezes, a pessoa, ela não dá sinais, que foi o caso da Antônia. Ele também diz que a família, muitas vezes, acaba se culpando por não ter visto ou não ter conseguido fazer nada a respeito daquilo, mas que em muitos casos a pessoa, ela tem toda a ajuda profissional disponível, ela tem condições financeiras para arcar com tudo isso, que não é barato, né? E mesmo assim, ela acaba escolhendo esse caminho. E por essas questões, pelo feminismo, que com algumas ressalvas são lutas legítimas, e nesse caso eu falo com relação a alguns excessos, esse caso ele demorou para sair. Eu tive que estudar bastante e quanto mais tu estuda, parece que tu se dá conta que tem muito mais coisa para te saber depois.
para estudar e nunca para, né? É infinito esse caminho. Por isso que eu falo do Fernando, que ele tem uma vasta experiência no assunto e é importante para quem se interessa sobre isso, dar uma olhadinha no trabalho dele, tá? Quem tiver sugestões de casos, deixa aqui embaixo nos comentários. Lembrem de me seguir nas minhas redes sociais, que eu me comunico mais fácil com vocês por lá, tá? Curtam esse vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal, porque se vocês fizerem isso, o YouTube, ele entende que o vídeo, ele é bom e ele acaba distribuindo para mais pessoas. E ele pode ajudar tanta gente. Pense nisso, tá? Pense com carinho, tá bom? Beijos, até logo, fui!